A Agenda Econômica está de volta. Hoje estamos abordando aqui a relação entre turismo e desenvolvimento regional. Nosso convidado é o senador Donizete Nogueira, do PT, Partido dos Trabalhadores de Tocantins. Senador, nós terminamos o primeiro bloco, onde o senhor ingressava na visão da sustentabilidade, sem a qual qualquer desenvolvimento econômico pode padecer de uma deformação que pode trazer prejuízos enormes no futuro para a relação entre sociedade, natureza e próprio porvir da vida organizada civilizadamente. Como é que isso é o seu ponto de vista em relação a isso? Como diria um tio meu, isso sem isso é a derrota, né? Então, desenvolvimento econômico sem sustentabilidade é a derrota. Está aí a crise hídrica que não deixa a gente faltar com a verdade. Nós precisamos de desenvolvimento econômico, nós precisamos de prosperidade, as pessoas precisam crescer, ter qualidade de vida. Agora, nós não podemos pensar isso só com aquela visão neoclássica de que eu faço isso, eu tenho dinheiro, eu posso comprar. Nós precisamos pensar que tem coisa que não vai se repor. E a água é um bem fundamental para a vida que está em risco no planeta. Aí eu quero plantar soja, eu quero plantar milho, eu quero plantar arroz, eu quero criar gado, caprinos, eu quero plantar frutas, mas eu preciso preservar a água. Eu preciso, então, preservar a floresta, no mínimo, nas margens ou nas nascentes. E não basta eu só preservar a floresta ali, se eu trabalho a terra aqui no alto e não contém a água que vai levar a fertilidade do solo para dentro do rio, vai assorear o rio, né, e vai levar a decadência daquela vertente onde corre água. Então, a sustentabilidade, que não pode ser entendida só com as árvores plantadas ali, tem que ser entendida com o ser humano vivendo bem, com saúde, né, com alegria, com possibilidade de lazer, né, e feliz. O Estado tem que ser responsabilidade pela felicidade, tem responsabilidade com a felicidade do cidadão, né? Quando a sociedade abriu mão de direitos para criar o aparelho Estado, para disciplinar as nossas relações e prover as nossas necessidades básicas, ele assumiu a responsabilidade, inclusive, de fazer que cada cidadã possa ser feliz. Essa é a minha compreensão. Aí nós precisamos articular as necessidades que nós temos da vida, da alimentação, né, a necessidade do lazer, a necessidade do desenvolvimento científico e tecnológico, colocado a serviço do homem, não só como um bem de capital, mas como um produto de intervenção social. E se nós não preocuparmos em manter o equilíbrio do planeta, cada um no seu pedaço, nós vamos viver o desequilíbrio que nós estamos vivendo nesse momento, em que vem para a pauta hoje com muito vigor a questão da crise hídrica, porque aconteceu aqui no Sudeste. Se fosse a seca do nosso Nordeste, que é secular, não teria a força que está tendo hoje, mas isso é positivo. Talvez é Deus agindo para chamar nossa atenção. Agora, como é que nós poderíamos fazer a abordagem do tema turismo, por exemplo, com desenvolvimento social, ou seja, saúde, educação, já que o Tocantins, algum tempo atrás, tinha estatísticas, indicadores bastante difíceis ainda, e tem feito uma série de experiências para superar essas realidades duras que herdou de um subdesenvolvimento mais concentrado pelo aquele desenvolvimento que é desigual, que sempre houve no Brasil. Qual é o desafio de hoje? Eu acho que o desafio é a gente perceber aquilo que o cidadão está lá e na dificuldade ele produz. Por exemplo, a comunidade do Mumbuca, né, que teve uma matriarca que desenvolveu a metodologia, a técnica para produzir os artesanatos, os adereços e os bens como chapéu
e outras do capim-dourado, é uma demonstração de que você pode, articuladamente com a natureza, produzir riqueza sem destruí-la. Sem exaurir. Então, a comunidade do Mumbuca, que é uma comunidade quilombola, da onde sai originariamente o artesanato do capim-dourado, é uma demonstração de que se nós soubermos, se nós percebermos que existe um conhecimento, e é importante que nós estamos aprovando agora a PL da biodiversidade, que é a lei da biodiversidade, perceber que a biodiversidade gera riqueza sem a necessidade de você chegar com o trator de esteira, com a motosserra e companhia e devastar tudo. Nós percebendo isso, eu acredito que o que a natureza dá é uma riqueza extraordinária que pode ser apropriada pelo homem, pela mulher, pelo cidadão e pela cidadã, para satisfazer as necessidades dele, para ele prosperar sem ele ter que exaurir ou destruir a natureza. O senhor participou recentemente de um seminário sobre turismo internacional e desenvolvimento sustentável em Paris. O senhor apresentou esse tipo de visão? Isso teve acolhida? É essa a ideia que está sendo mais cultivada hoje nesses fóruns? O que eu percebi na França agora, na sexta-feira, quando eu fiz a palestra sobre... aliás, no sábado, quando eu fiz a palestra sobre o potencial turístico do nosso estado e essa articulação social, é que para os europeus isso é uma riqueza extraordinária. É valorizado. E que chama a atenção deles e que eles dão um valor muito grande. E visitando os pontos turísticos na França, por exemplo, quando eu fui na Torre Eiffel, na segunda-feira, que eu vi aquele tapete de gente lá, pessoas de todos os lugares, aquela não é só uma Torre Eiffel, é uma Torre de Babel, porque todas as línguas falando ao mesmo tempo lá. Então eu percebi assim, que tem a natureza, tem a inteligência, tem o desenvolvimento científico e tecnológico, da engenharia, da arquitetura, que pode somar tudo, né, e fazer, por exemplo, do meu estado, o estado do Tocantins, o meu estado do coração, já que eu sou mineiro de nascença, mineiramente sou, né, mas meu estado do coração, que é o Tocantins, tem um grande potencial de gerar riqueza dentro de uma articulação em que nós tenha sustentabilidade, né, equilibrada com prosperidade para que todos possam ter uma qualidade de vida e possam ter a alegria de estar naquele espaço. Você falou da saúde e da educação. A educação do Tocantins não é uma das piores no país. Tem regiões com problemas muito mais sérios na educação do que nós. Nós estamos na média. Né? Nós não estamos nem no ápice e nem no piso. Nós estamos na média na educação. A saúde é muito precária. Né? Há alguns anos atrás, já bastante distante, nós tínhamos lá os médicos cubanos, que eram amados pela população. E agora a presidenta Dilma lançou o programa Mais Médico, quer dizer, a população, só para abrir um parênteses, nós fizemos uma caravana no ano passado, chamando Encontros pelo Tocantins, no município. Uma cidadã fez um depoimento dizendo o seguinte: só de saber que o médico está aqui na nossa cidade, acho que a gente já adoece menos. Tem menos preocupação que se adoecer, não vai ter quem atende. Então, os médicos cubanos, a medicina cubana, ela é importante para qualquer país em desenvolvimento como o nosso, né? Considerado hoje país emergente, mas em desenvolvimento, porque é uma medicina em que o cidadão faz a medicina pelo prazer de ser médico e não só pelo ganho, não só pela receita que ele pode oferir do trabalho dele. Então, eu acredito que para os próximos anos, por exemplo, o estado do Tocantins terá uma das melhores educação do país e terá uma das melhores saúdes do país, porque tem uma série de coisas acontecendo que aponta para isso.
Na articulação governo federal e governo do estado, que a gente ficou 4 anos parado, porque não havia essa articulação do governo que saiu com o governo federal, e agora tem, a gente acredita que haverá uma melhoria muito grande no serviço de saúde, no serviço de educação. E no desenvolvimento econômico, já de tudo que nós tratamos aqui, nós tratamos pouco do minério. Mas a riqueza mineral que nós temos no estado do Tocantins também é muito grande. Seja de ferro, de manganês, tantos outros minerais que podem e são necessários ser explorados para o bem da humanidade. Mas e os investimentos para organizar a indústria de transformação desses minérios? Eu acredito que resolvido o problema da hidrovia, e aí eu estou falando de médio prazo, né, fazendo com que a hidrovia, na concorrência com a ferrovia, faça com que o frete da ferrovia também barateie, né, a gente vai conseguir atrair os investidores de capital internacional para investir nessa questão da mineração. Qual é o estágio da hidrovia hoje? O que Bom, nós temos a hidrovia para ser navegável, o Rio Tocantins, de Porto Nacional até lá em Belém, até ao mar, na verdade. Nós precisamos resolver o problema da eclusa de Lajeado, nós precisamos resolver alguns pedrais que tem entre Lajeado e a hidrelétrica do Estreito, que é onde a gente precisa resolver outra eclusa. Resolvido essas duas eclusas e quebrado alguns pedrais que tem, que são poucos, nós vamos ter para mais de 1.000 quilômetros de hidrovia praticamente dentro do estado. Mas essas obras estão em andamento, estão projetadas, fazem parte do PAC, como é? A eclusa de Lajeado está em andamento. A eclusa de Estreito ainda não. Né? Mas eu acredito que na discussão que se faz da infraestrutura, da logística no país, é impossível nos próximos anos não se pensar na viabilização da infraestrutura necessária para que o Rio Tocantins, que é quase um lago, né, se torne navegável para o bem do país e do mundo, inclusive. Sem ter depois a capacidade de conexão com os mercados internacionais pela hidrovia, seria uma limitação injustificável. É injustificável. E sem a hidrovia também, a ferrovia não vai cumprir o papel de baratear o frete naquilo que nós precisamos. A hidrovia não terá concorrência a não ser dos caminhões. Os caminhões já são via rodoviário, o transporte é mais caro que o ferroviário. Claro. Então a hidrovia vai ajudar a equilibrar o preço, inclusive, da ferrovia, e isso vai ser muito bom para termos competitividade com outros países do mundo que também são exportadores de commodities, né? Também estão disputando mercado como nós. Pelo seu raciocínio, o senhor está fazendo uma espécie de síntese daquela marcha do Oeste, iniciada lá por Vargas, depois impulsionada também por JK, com essas obras tipo ferrovia, rodovia e a hidrovia também. Nós paramos as ferrovias. As ferrovias foram paralisadas de Juscelino para cá. Né? Nós investimos muito em rodovias. E precisávamos investir em rodovia, não precisávamos ter parado as ferrovias. Foram até desmanteladas. E os governos neoliberais, e principalmente no governo FHC, que ele disse que ia destruir o getulismo, nada mais é do que uma visão de quem não botava os olhos no mar, mas botava os olhos só na Avenida Paulista. E essa visão o presidente Lula retomou lá da Marcha para o Oeste, de trazer os olhos da nação para o interior. E programas como Bolsa Família, ao contrário de que possa imaginar, é essencial hoje para segurar a economia nos pequenos municípios. Os aposentados e o programa Bolsa Família é que garante a geração de emprego nos pequenos municípios. Então isso ajuda no desenvolvimento, é o contrário, né, do que querem fazer passar algumas pessoas. Mas essa retomada do olhar do Brasil para dentro e não
aquele olhar cosmopolitano de estar a serviço dos interesses internacionais, é que vai fazer e me faz crer que, com todos os problemas que pudesse ter Getúlio, ele era um nacionalista que olhava para dentro do país, Juscelino olhou para dentro do país, e Lula e Dilma olham para dentro do país, olham para o seu povo. Por isso está dando certo, eu acredito que esse projeto vai continuar. Bom, estamos chegando ao final aqui do nosso programa Agenda Econômica. Gostaria de agradecer a presença do senador Donizete Nogueira. Muito obrigado pela presença aqui, senador. Beto, eu que quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Vou conversar com a Ohana para que a gente possa estar mais vezes aqui, conversar com o Osni. A oportunidade que a gente tem de conversar aqui com os telespectadores da TV Senado. Eu vou dizer uma coisa, a TV Senado é muito vista. Eu, depois das falas que eu fiz na tribuna do Senado, quando eu viajo no interior, todo mundo fala, estou te olhando lá, eu te vi lá. Então eu quero mandar um abraço para o povo tocantinense, para o povo do Brasil, para a companheirada que, quando me encontra, diz que está me vendo na TV Senado. Muito obrigado, então, senador. A vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua atenção. Aí na telinha, uma forma de você enviar para nós suas sugestões, dicas ou críticas, 0800 61 2211, ou se quiserem baixar para copiar esse programa ou os outros programas da TV Senado, www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Agenda Econômica.